meditaremos e nos alegraremos. 10. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa palha na água da cova da esterqueira. 11. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. 12. E abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra, até o pó. Isaías 26, 1. Naquele dia, se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. 2. Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. 5. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até o pó. 6. O pé pisará, os pés dos aflitos, e os passos dos pobres. 7. A vereda do justo é plana, tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. 8. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. 9. Com minha alma suspiro de noite por ti, com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque, quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. 10. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça, até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. 11. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a vem, porém verão o teu zelo pelo povo se envergonharão, e o teu furor, por causa dos teus adversários, que os consuma. 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tuas fazes por nós. 13. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. 14. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso, os castigaste, e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. 15. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado, a todos os confins da terra dilataste. 16. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. 17. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. 18. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento, não trouxemos a terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. 20. Vai, pois, povo, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar, para castigar a iniquidade dos moradores da terra, a terra descobrirá o sangue que embebeu, já não encobrirá aqueles que foram mortos. Isaías 27, 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. 2. Naquele dia, dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. 3. Eu, o Senhor, a virgil e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. 4. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. 5. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo, sim, que façam paz comigo. 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. 7. Porventura, feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou, assim como aqueles que o mataram? 8. Com exílio o trocaste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. 9. Portanto, com isto
isso será expiada a culpa de Jacó. Este é todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes e ídolos e os altares do incenso, porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto, ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. 11. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então, vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento, por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. 12. Naquele dia, em que o Senhor degolhará o seu cereal desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos. 13. Naquele dia, se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías 28, 1. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. 2. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este, como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, com poder as derribará por terra. 3. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. 4. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como figo prematuro, que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. 5. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e formoso diadema para os restantes de seu povo. 6. Será o espírito de justiça para o que se senta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. 7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo. 8. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso, aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. 12. Ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem, e sejam presos. 14. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. 15. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, com o além fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque, por nosso refúgio, temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. 17. Farei do juízo a régua e da justiça, o pano, a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. 18. A vossa aliança com a morte será anulada, e vosso acordo com o além não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. 19. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, e será puro terror o sol ouvir tal notícia. 20. Porque a cama será tão curta, que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor, tão estreito, que ninguém se poderá cobrir com ele. 21. Porque o Senhor se levantará, como no monte Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o silato inaudito. 22. Agora, pois, não mais escarneçais,
para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. 24. Porventura, lavra todo dia o lavrador, para semear, ou todo dia açuca a sua terra e a enterroa. 25. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada, no devido lugar, ou a espelta, na margem. 26. Pois o seu Deus assim instrui devidamente e ensina. 27. Porque o endro não se trilha com um instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho, com pau. 28. Acaso, é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. 29. Também isso procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías 29, 1. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. 2. Então, porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. 3. Acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. 4. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala, subirá da terra tua voz como a de um fantasma, como um cochicho, a tua fala, desde o pó. 5. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó úmido, e a multidão dos tiranos, como a palha que voa. Dar-se a isto, de repente, num instante. 6. Do Senhor dos Exércitos vem castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. 7. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. 8. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas, acordando, sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas, acordando, sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. 9. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permanecei cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. 10. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. 11. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê-isto, peço-te, e ele responde, não posso, porque está selado. 12. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê-isto, peço-te, e ele responde, não sei ler. 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? 16. Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. 17. Porventura, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque. 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. 19. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. 20.
Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, 20, os quais por causa de uma palavra condenam o homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito, 22. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se embalidecerá o seu rosto, 23. Mas, quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel, 24. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Isaías 30:1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. 2. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo, à sombra do Egito. 3. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito, em confusão. 4. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. 5. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. 6. Sentem-se contra a besta do sul. Através da terra da aflição e angústia de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas e sobre as corcovas de camelos, os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. 7. Pois, quanto ao Egito, vão inútil é o seu auxílio, por isso, lhe chamei gabarola que nada faz. 8. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o no livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. 10. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não vos faleis mais do Santo de Israel. 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade e sobre isso vos estribais. 13. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, e, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. 14. O Senhor o quebrará como se quebra um vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar, não se achará entre os seus cacos que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da fossa. 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o fizestes. 16. Antes, dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 17. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte como estandarte no outeiro. 18. Por isso, o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. 19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente, se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. 20. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. 22. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição, lançá-las fora como coisa imunda e a cada uma dirás, fora daqui. 23. Então, o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o teu gado pastará em lugares espaçosos. 24. Os bois e os jumentos que lá
lavram a terra comerão forragem com sal, a limpada com pá e forquilha. 25. Em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança quando caírem as torres. 26. A luz da lua será como a do sol, e a do sol, 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele